Olá, gente, tudo bem? Mais uma live de oração na segunda-feira. Estamos juntos para o nosso tempo de compartilhar da palavra de Deus, o nosso tempo também de oração. E, como sempre, a partir da meia-noite até 1 hora da manhã, nós estaremos orando por todos vocês que estão passando por aqui. E vamos meditar na palavra de Deus, tá bom, gente? O texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 7, versículo 22 em diante. E Moisés foi criado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavra e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de um dos que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? E a estas palavras, fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Gente, eu quero compartilhar esta palavra muito importante, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, e onde muitas pessoas o que fazer, e pessoas tentando buscar soluções pessoais. Eu fiquei doente algum tempo atrás, com o Covid, né? E você não faz ideia de quanta gente que me querem bem, a minha família, e me recomendaram tantos e tantos tratamentos, né? Chá disso, xarope daqui, remédio esse e aquilo. Pessoas que me querem bem e oferecendo para mim aquilo que tinham de melhor. E sem contar aqueles que me mandavam comida também, né? Doce disso, doce daquilo, bolo e torta. Que coisa boa, que coisa boa. Mas eu tenho maturidade e gratidão, maturidade para compreender o gesto de todos e gratidão para reconhecer a generosidade desses que quiseram o meu bem e da minha família. Mas eu quero falar de um personagem chamado Moisés. E a história de Moisés, ela foi retratada aí de tantas formas e nos últimos tempos, né, através de filmes, séries. Então muitos de vocês conhecem e muitos de vocês, que a maioria que eu conheço aqui, frequentam as igrejas. E Moisés é aquela pessoa que foi tirado das águas, né? Alguém que Deus escolheu para que um dia fosse o libertador do povo que estava lá no Egito, o povo de Israel. E eu gostaria que você refletisse comigo algumas coisas bem rapidinho. Moisés, que foi criado no palácio, lá no Egito, em toda a ciência, olha que interessante, em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Moisés foi educado lá no palácio, em toda a ciência, um homem com grande conhecimento, entendia tudo de Egito e tudo de egípcios. Um homem que veio de uma vida muito simples, né? Um homem que foi lançado nas águas para que, quando criança, para que não fosse sacrificado. E então a vida dele foi poupada, ele salvo lá por uma das filhas de Faraó e colocado lá, criado no Egito. Um homem que foi muito bem treinado, conhecedor
de tudo que tinha no Egito, todo o conhecimento egípcio. E nós entendemos que nós também precisamos, neste mundo que nós vivemos, ter conhecimento das coisas que acontecem. Nós não podemos ficar alheios à realidade a qual nós estamos. Muitos de nós, às vezes, pensamos, não, estou nem aí para o que acontece lá no Afeganistão, pouco me lixando por o que acontece em Brasília, pouco me lixando com o que acontece com esse, com mais aqueles, com as crianças violentadas, não é na minha casa, eu cuido dos meus filhos. E tanta gente que tem esse pensamento egoísta. E nós hoje temos no nosso país, sem dúvida alguma, homens, mulheres de Deus que não estão alheios ao que acontece e são pessoas preparadas neste mundo, são professores, médicos, cientistas, pessoas que trabalham em diversas áreas, pessoas que têm conhecimento das coisas que tem neste mundo. E, da mesma forma, Moisés, que foi criado lá no Egito, lá no palácio, e tinha conhecimento das coisas que lá aconteciam. Muito bem. Mas Moisés, um dia, ele foi visitar os seus irmãos, o povo de Israel, para ver como eles estavam, como diz a Bíblia. Isso quando completou 40 anos. Veio a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo que um homem tratado injustamente e oprimido, tomou-lhe a defesa e vingou e matou aquele homem. Olha que interessante. Moisés entendia de egípcios, entendia do Egito toda a ciência. Era um homem que tinha um senso de justiça porque ele tinha Deus com ele, tinha conhecimento de Deus, mas ele não conhecia o povo, os seus irmãos ele não conhecia, né? E quando ele foi defender um dos seus irmãos de Israel, ele foi incompreendido. Olha que interessante. Então, uma coisa para nós meditarmos: um homem que estava no ambiente seguro, tranquilo, muito bem educado, e agora ele tem que experimentar o abandono. Ele tem que experimentar na sua vida agora o deserto. E muitas vezes é assim na nossa vida. Por quê? Nós, às vezes, queremos fazer o bem para as pessoas que não querem fazer o bem, não querem receber o bem. Moisés queria defender um povo que não entendia a necessidade de ser liberto. Moisés defendeu um dos seus irmãos, colocando em risco tudo que tinha, pelo senso de justiça. Matou um egípcio para salvar um dos seus irmãos, porque ele entendeu que não era justo o que estava acontecendo. E logo depois, ele foi então apartar a briga de dois irmãos israelenses. E quando foi apartar a briga, promover a paz, um deles disse: o que você pensa que é? Quem que estabeleceu você como juiz entre nós? Por acaso você vai querer me matar como matou aquele egípcio? E Moisés teve que fugir para o deserto. Moisés tentou fazer a coisa certa de maneira errada. Ele não tinha que matar o egípcio naquele momento. Segundo, ele não entendeu, né, que aquele povo o povo pelo qual ele queria defender, não reconhecia nele a liderança, não reconhecia nele aquilo que Deus já havia reconhecido, e o tirou lá das águas e o preparou lá no Egito. Toda a sua habilidade, a sua capacitação não foi compreendida
pelo povo que estava sofrendo, sendo oprimido e sendo injustiçado. E ele foi tentar ser um apaziguador, um promovedor da paz, e ele então teve que ir embora, porque os seus não aceitaram. E nós vemos alguém, né, aqui no caso Moisés, que nos faz lembrar alguém, e esse alguém é Jesus, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Não reconheceram como Senhor, como Salvador, como Príncipe da Paz, aquele que queria lhes dar a vida. E Jesus Cristo, a Bíblia diz que foi crucificado, foi rejeitado por aqueles pelos quais ele tanto amou e chegou a dar a sua vida. E na nossa vida muitas vezes é assim. E aí o meu avô contava, a minha mãe contava uma história do meu avô, que quando eu estava andando a cavalo, há muito tempo, ele viu então um casal brigando. E ele então viu o marido batendo na mulher. E ele desceu do cavalo e foi defender aquela mulher. E quando ele desceu do cavalo, foi proteger a mulher e foi contra o homem que batia nela, a mulher gritou para ele: opa, o que você está fazendo? O marido é meu, ele bate quanto ele quiser. E o meu avô ficou sem graça, subiu do cavalo e foi embora. Ele quis defender uma mulher que não queria ser defendida. A cultura dela era diferente. Ela achava que ela era propriedade daquele agressor. E muitas vezes é isso que acontece, porque que as pessoas não aceitam muitas vezes ajuda, não reconhecem a unção que é em nós e não reconhecem aqueles que vêm para nos ajudar. Quantas vezes a gente vai tentar socorrer alguém e você acaba ficando sozinho? Porque às vezes a cultura, não, eu mereço estar sofrendo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa com meus problemas. Se eu estou sofrendo é porque é o meu karma, eu tenho que sofrer a si mesmo, é o meu destino. E a gente não aceita ajuda, né? Eu tenho que me virar sozinho, é assim mesmo a vida. E Moisés tentou socorrer um povo que ainda não tinha entendido que Moisés era um instrumento de Deus para a libertação deles. E nós precisamos abrir os nossos olhos nesse tempo onde nós estamos vivendo, onde o sofrimento nos leva a nos tornar cativos, ainda mais na nossa alma, na nossa mente, e achamos que não merecemos a libertação, não merecemos uma oportunidade, uma vida melhor. No nosso entendimento, na nossa mente tão fechada e machucada pelo sofrimento, uma alma tão ferida, a gente não acredita que que existam pessoas boas e que podem nos ajudar, e nós acabamos brigando entre nós. Os irmãos ali estavam brigando entre eles, e eles eram escravos. Um escravo brigando com o outro. E os dois servindo a um senhorio injusto, duro. Enquanto nós perdemos tempo brigando, nos dividindo, o inimigo vai realizando o seu propósito, o seu projeto. Eu vi uma história que os irmãos brigam entre eles, mas se juntam para brigar contra os inimigos, os primos, né? E os primos brigam entre eles, mas se juntam para brigar contra os vizinhos. E esses assim também brigam entre eles, mas se juntam para brigar contra os outros de fora. E nós precisamos entender que nós precisamos nos unir. Podemos ter diferenças diversas, mas vamos buscar aquilo que nos une.
E o que nos une é Cristo. O que nos une é o Senhor, que deu a sua vida por nós. E já orava dizendo, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos. Então a gente vê pela internet, as redes sociais, grupos de WhatsApp, como tem crente brigando com crente. Como tem irmão falando mal de irmão, brigando com outro. Enquanto isso, os nossos inimigos se unem. E o libertador Moisés teve que ir para o deserto. E o grande Salvador Jesus teve que ir para a cruz. E logo depois, obviamente, Jesus ressuscita, né? Mas nós precisamos olhar agora neste mundo que nós estamos. Não é só o fato de nós esperarmos a volta de Jesus, mas enquanto estamos aqui, quais são as nossas ações? Vamos aceitar aqueles homens, mulheres de Deus, né? Os profetas de Deus, pessoas que Deus envia para poder nos ajudar, para edificar o corpo de Cristo. Vamos honrar os nossos pastores que cuidam de nós, que oram por nós. Vamos nós nos unir ainda mais e juntar as nossas forças contra os inimigos. E às vezes achamos que os nossos inimigos terão misericórdia de nós. E eles não terão. Nós precisamos, amados, em nome de Jesus, juntar as nossas forças e guerrearmos contra os nossos inimigos. A Bíblia diz no versículo 25, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Porém, eles não compreenderam. Eles não compreenderam. É assim. E quantas vezes a gente fica chateado em tentar ajudar quem não quer ajuda. E muitas vezes esse que não quer está sofrendo tanto, mas a sua mente está cativa. O seu entendimento está completamente bloqueado. E eu quero orar nesta noite, vou orar na madrugada, para que Deus abra o entendimento do povo, do seu povo. Que os nossos irmãos não briguem mais entre si por causa de pequenas diferenças, mas vamos nos unir. E que nós possamos receber a Cristo Jesus na nossa vida. Ele não é o nosso inimigo. Ele veio para nos trazer a vida e a vida com abundância. O Senhor Jesus, ele quer fazer uma obra extraordinária na sua vida. Deseje ter essa vida de íntima comunhão com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te guardar todos os dias. Vamos orar neste momento, vamos colocar a sua vida diante de Deus. Reflita nisso. Moisés quis defender pessoas, um povo, que não queria ser defendido por ele. Jesus veio para um povo que não o reconheceu, que não o recebeu. Não cometa o mesmo erro. Receba Jesus Cristo na sua vida e viva a vida vitoriosa a cada dia. Grande Deus e Pai, cheio de graça e de misericórdia, bondoso e maravilhoso Deus. Venha manifestar o seu poder sobre cada pessoa que passou aqui, Senhor, que deixou o seu nome. Receba a tua graça, o teu poder, a tua unção, a cura, a libertação, a alegria, o conforto, em nome de Jesus Cristo. Oramos, ó meu Pai, pelo povo ali da Afeganistão, meu Deus amado, muitos pastores, missionários que também estão lá, e a nossa oração não é somente por eles, queremos a tua intervenção, também o povo sofrido do Haiti, que está vivendo mais um tempo de grandes dores, de grandes perdas.
de grandes dificuldades. Pai Celestial, nós queremos orar pela nossa nação brasileira. Deus, mais do que nunca, queremos ver o teu povo unido. Não queremos ver irmão brigando com irmão, Senhor. Não queremos ver o teu povo dividido, mas queremos ver o teu povo em uma só voz, declarando Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, meu Deus, e batalhando as nossas batalhas, guerreando as nossas guerras juntos, meu Deus, tocando as trombetas juntos. Nós não aceitamos que o diabo venha nos confundir, e levantemos as nossas espadas uns contra os outros. Não aceitamos isso, que o exército inimigo seja confundido, que eles levantem as suas espadas contra os outros e se dividam, mas nós queremos estar unidos, fortes. O Senhor é o Senhor de batalha, o Senhor é o nosso general, és o dono da nossa vida, és o Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações. Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Um grande abraço, gente.